Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos estão escutando, nos vendo pela Rádio Amazônia Sonora. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Psicólogo no século XXI. Como ser esse profissional nesse mundo tão encharcado pela tecnologia, pelo distanciamento e pelos desejos de aproximação também. E hoje nós estamos aqui recebendo na Rádio Amazônia Sonora, no nosso podcast, o nosso amigo psicólogo Wanderson. Ele vai se apresentar, dizer um pouquinho quem ele é, o que ele faz, aonde que ele atua. Olha aí para o nosso público, Wanderson, se apresente. Olá a todas as pessoas que estão ouvindo, eu me chamo Wanderson Costa, sou psicólogo clínico, mestre em neurociências pelo programa de pós-graduação em neurociências e comportamento da Universidade Federal do Pará e agora finalizando o curso de neuropsicologia, né, sabendo que a psicologia ela precisa cada vez mais se desenvolver e a gente não pode parar de continuar produzindo esse conhecimento, né? Então, vocês já perceberam que nós estamos aqui com alguém bem propício para a gente poder falar sobre esse assunto, né? O psicólogo no século XXI. Como né, Wanderson, estar nesse lugar, nessa profissão, nesse século que está tão acelerado, tão corrido, as pessoas estão trabalhando e vivendo e parece que se perdeu um pouco o sentido do humano nesse trabalho e nessa vida. Então, hoje nós vamos falar de psicologia e tecnologia. E aí tem duas citações que eu quero ler, que é de Martin Buber, 1974, que diz que o homem se torna eu no tu, né? A importância da relação autêntica. E Manuel Castelli, 99, que diz que a sociedade em rede transforma radicalmente a comunicação humana. Dentro dessas duas citações, Wanderson, eu queria lhe fazer 3 perguntinhas. Primeira, como a tecnologia se transforma, como a tecnologia tem transformado a forma como os relacionamentos no cotidiano. O que você pode dizer sobre isso? Eu acho muito interessante a forma como nós desenvolvemos sempre tecnologia, alguma forma de tecnologia para a nossa comunicação. Se nós pensarmos a comunicação humana, nós somos a única espécie que consegue se comunicar não apenas com o outro, mas com o outro em qualquer momento do tempo, né? O ser humano ele tem uma necessidade de comunicação que é inerente à nossa espécie. Por exemplo, nós psicólogos, quando a gente lê o Freud, a gente está se comunicando com uma pessoa que morreu há quase 100 anos. Apesar de ser uma comunicação deixada dele para nós por meio da linguagem escrita, né? A gente hoje em dia tem vídeos, a gente tem registros vocais, a gente tem a interação por meio de smartphones e outras formas de armazenar essa comunicação humana. Seja de forma unilateral, né, quando a gente fala do passado, se comunicando com o presente, ou de uma forma bilateral, que é quando a gente dialoga com alguém que está, inclusive, em outra parte do planeta. A reflexão que às vezes passa por mim e por outras pessoas da psicologia não é como a gente desenvolve a tecnologia, mas o que a gente faz com ela. Como é que a gente utiliza isso para aprimorar as comunicações humanas e não apenas a gente se comunicar com a máquina e finalizar o contato ali. Como, por exemplo, a gente tem visto hoje as pessoas ficarem viciadas em telas, ficarem rolando feeds o tempo todo, e cada vez mais a gente vê não a comunicação, mas apenas a entrada de informação por meio de alguém que filma, que publica, e a gente vai lá e só segue. E não tem se comunicado utilizando essa ferramenta tecnológica de forma aprimorada. E o que muda na prática clínica, Wanderson? Assim, na tua prática clínica e na prática clínica que você pode perceber através da academia, dos estudos, daquilo que você estuda, o que muda na prática clínica quando a tecnologia é mediadora desse processo também? Eu acredito que depende muito, sim. Eu acho que a psicologia ela tem passado por um momento de transformação generalizada. No primeiro momento, quando a gente olha a história da psicologia, a gente via ali um momento histórico no qual o psicólogo ele era uma autoridade
e ele era detentor de um conhecimento acerca da mente humana. Sim. E eu acho que a tecnologia, ela não só coloca as pessoas num patamar um pouco mais de conhecer o papel da psicologia, o trabalho da psicologia, mas também parte dessa teoria. E ao ter esse acesso, algumas vezes isso causa algumas confusões. Tanto para o próprio psicólogo, ao utilizar essa tecnologia, e saber que aquele público também está interessado em não apenas saber como ele é, mas o que afeta a mente humana, mas para o público, algumas vezes acreditando que a, a tecnologia é quase uma substituta do profissional. E eu sei que isso é um fenômeno, né, que ocorre. Quantas vezes a gente vê as pessoas procurarem algum tipo de refúgio, ah, Pois é, Wanderson. E recentemente eu estava conversando com um amigo e esse amigo me fez uma pergunta que eu também vou transferir essa pergunta para ti. Até que ponto a tecnologia é aliada e até que ponto ela é uma ameaça para o equilíbrio psicológico? Eu acho essa uma ótima pergunta. Ah, nós temos vivido um período no qual algumas vezes a gente usa a ferramenta como finalidade em si. Eu lamento a forma como a psicologia alcançou o poder que tem, principalmente com acesso à psicoterapia online, porque foi preciso uma pandemia para que nós pudéssemos ver tanto o valor da psicologia quanto o valor da utilização dessa ferramenta, né? A Sim. gente sabe que antes da pandemia, a psicoterapia online ela era um pouco mais restrita. E depois da pandemia, depois de tudo o que aconteceu a partir de 2020, a gente teve uma modificação na forma como a gente olha a psicoterapia online. Mas, respondendo essa questão, a tecnologia, ela sempre vai ser bem-vinda quando ela for olhada como ela é, uma ferramenta de acessibilidade. Algumas vezes a gente olha aquela ferramenta como literalmente uma finalidade em si. É igual como as pessoas falam hoje em dia que o celular se tornou a vida das pessoas, os smartphones se tornaram a vida das pessoas. Uma ferramenta, por exemplo, de contato, como as mídias sociais, acabaram se tornando a identidade de alguém. Por exemplo, quantos de nós já não ouvimos falar de empresas que investigam por meio das mídias sociais a vida de alguém para verificar se essa pessoa pode ser bem-vinda como funcionário em uma empresa? Sendo que a gente sabe que ali é uma ferramenta, é uma tecnologia, e que como apenas uma ferramenta ela tem um uso limitado. Como, por exemplo, a gente cria uma imagem, cria uma persona que vai ser exposta para as pessoas. Mas aquilo está sendo utilizado como uma leitura de alguém e não de algo que aquela pessoa posta. Ou seja, a tecnologia ela está sendo também utilizada como forma de tu julgares, como forma de tu acreditares que aquela pessoa tem aquele perfil, que aquela é a personalidade, e não mais o conhecer, o ouvir, o se aproximar é a principal forma de entender o ser humano. É a possibilidade daquela pessoa poder também crescer, aperfeiçoar, Sim. de repente mudar, voltar atrás, ir para frente, ou então permanecer do mesmo jeito. Sim. Aquilo que não é bom para uma empresa, a empresa poder dialogar. A gente está falando de empresa, mas isso vale para tudo, eu acredito, né? Para as relações pessoais, relações familiares, né? Relações de empresas, relação entre psicólogo e cliente, Sim. psicólogo e paciente. Então, assim, vale para tudo. E a tecnologia, pelo que eu entendi, para ser esse ponto forte, tem que ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Para que existir tanta tecnologia se não for para vida, né? Sim. Várias pesquisas demonstram que o contato humano, e esse contato, quando eu falo, é tanto ouvir a voz de outro ser humano, compartilhar com outro ser humano refeições, práticas de esportes, entre outras formas de contato humano, fazem bem para a saúde mental. Não é à toa que eu sempre me pergunto como é que as pessoas às vezes não percebem que com o aumento, houve um aumento exponencial de tecnologias para que nós tenhamos contatos, mas ao mesmo tempo aumentaram as ansiedades, as depressões, as bipolaridades, né? Como é que pode, num mundo altamente tecnológico e conectado,
a gente tem se sentido cada vez mais solitário e cada vez mais adoecido por conta dessa solidão que as pessoas, infelizmente, têm passado. Isso tanto em suas casas, né? Algumas vezes a gente vê famílias inteiras sentadas na mesa, cada um olhando seu celular, quanto nas ruas, que até vira. Tem até desafios, né? No YouTube a gente consegue ver vídeos desse desafio, em que todo mundo guarda o celular e o primeiro que pegar o celular é quem vai pagar a conta da mesa, ou uma parte daquela conta. A gente está vendo o desafio que nós estamos passando para ficarmos naquele lugar presente, na frente de alguém, olhando no olho, por conta desse vício que nós estamos tendo em cima das tecnologias. É verdade. E falando um pouquinho sobre psicologia e tecnologia, que estamos iniciando, estamos aqui com o nosso amigo psicólogo Wanderson. Queria agradecer, eu sou Germino Ferraz, a todos que estão nos assistindo. Sou diretor da Escola de Economia Solidária do Sistema Andorinhas. O Sistema Andorinhas é um sistema de economia solidária onde promove a justiça social. E a gente está aqui, nesse momento, sendo acolhido pela Universidade da Amazônia, no 5º andar, no Bloco D. E todos que querem conhecer um sistema econômico de economia solidária, é só vir aqui na UNAMA, Bloco D, 5º andar, que você vai ver o Sistema Andorinha de Economia Solidária e a Cooperativa Andorinha. Para ti, meu amigo Wanderson, assim, os desafios que tu tens enfrentado, assim, pessoalmente, como um profissional, fazendo psicologia nesse tempo, mediado por telas. Assim, qual tem sido o teu desafio? Eu acredito que o desafio maior da mediação por telas é a incapacidade que nós temos de avaliar o todo, né? Eu acho que a investigação... Eu geralmente nas consultas online eu demoro um pouco mais de tempo para investigar, não somente a hora fechada, mas eu demoro um pouco mais de tempo para investigar o máximo que se pode, porque todo corpo passa uma mensagem. O olhar passa uma mensagem, aquela perna que se cruza passa uma mensagem, a forma como a pessoa está vestida passa uma mensagem, e às vezes a gente só tem ali aquele recorte vertical do rosto da pessoa, dependendo da situação. Tem gente que inclusive usa aplicativos para modificar o fundo, né? Então, quando a pessoa modifica... Aproxima bem a tela, Sim. Fica só o rostinho ali, ou então... Aproxima bem a tela, desfoca, né, onde a pessoa está. Tudo isso passa uma mensagem de quem é aquele ser humano, como é que aquele ser humano existe. E eu acho que o principal dever do psicólogo, nesse momento em que a gente está atendendo online, é saber que a realidade que a pessoa está trazendo para dentro do consultório, ela já está recortada. Sim. E quando a pessoa está numa sessão online, até a imagem dela, a presença dela está mais recortada ainda. Verdade. Então, como fazer para que nós tenhamos essa aproximação? E é claro que o psicólogo ele tem que entender que não importa quantas perguntas ele fizer, sempre a realidade vai estar passando pelo filtro da pessoa que está falando ela, mas o máximo que a gente puder trazer de dados para dentro do setting terapêutico é melhor para... Eu não sei se tu passou por isso já, mas atendendo numa situação semelhante a essa que você falou, onde as imagens são modificadas pela virtualidade, e aí depois de algumas sessões o cliente virou para mim assim: posso te mostrar uma coisa? Sim. Aí clicou, pá, aí mostrou, ou seja, já estava mais de meses conversando em um cenário que não existia. E aí também não questionei, era visível que aquele cenário não existia pela fala, pelo contexto, assim, depois de um mês a pessoa conseguiu se expressar e se colocar presente um pouco mais naquele processo terapêutico, só que a imagem por trás continuava. E eu continuei também, segui o fluxo. Só que chegou num ponto em que o que ela estava se apresentando ou o que ela estava trazendo para a terapia não condizia com aquilo que ela estava mostrando com as imagens no fundo. E ela chegou a um ponto de dizer assim: eu posso te mostrar alguma coisa diferente hoje? Eu falei: pode. Aí ela clicou e sumiu as imagens e apareceu um pouco mais da realidade
né, que ainda é um pouco recortada, que a gente não conhece aquele todo daquela vida, mas já trouxe, e para mim foi um momento muito bom, muito feliz, porque ela teve, né, a disponibilidade de estar presente um pouco mais na terapia. Então, foi um sinal de que ela queria estar lá, que ela queria mostrar mais e que ela queria poder se conhecer mais a partir daquele momento. Então, eu concordo que esse seja um desafio, um dos grandes desafios dessa psicoterapia mediada por telas e como lidar com a perda de linguagem corporal na presença física para a presença digital. É interessante porque quando a gente fala de linguagem corporal, muitas vezes a gente acredita que todo o corpo em movimento conta uma história. Mas quando a gente para olhar as formas de comunicação que não são verbais, a gente entende que expressões faciais, velocidade da fala, volume vocal, tudo isso passa uma mensagem. É interessante, eu vou aqui exemplificar, né? Tem gente que fala e aquela perninha que nunca para de se mover, e que no consultório, no frente a frente, tá passando uma mensagem ali. Mas uma coisa que dentro do setting online, eu não tenho essa visualização. Então, o que eu faço? Quais outros pontos estão me passando mensagens e que estão ali? Então, a gente tem vários e vários estudos que falam sobre, inclusive um estudo brasileiro, antigo, mas muito bom, que é de Hector 30, no livro Comunicação Não Verbal Brasileira. Ele fala sobre a paralinguagem, que são todos esses recursos vocais que nós temos e que eles estão passando mensagens ali em algum momento. Dá para o psicólogo eles, inclusive, são psicólogos comportamentalistas e um deles, se eu não me engano, também é jornalista, ou é jornalista de primeira formação e depois foi estudar psicologia. Mas a gente consegue ouvir mensagens sendo passadas. Por exemplo, eu tinha uma cliente que ela chegava comigo e ela sempre falava pausadamente. Sempre era quase um tom de voz monótono, parado, frio. E a gente ia conversando, às vezes ela me falando sobre dores gigantes e sempre era um tom de voz quase freando. Até que um dia ela trouxe uma dor, ela não só chorou, como ela começou a falar mais rápido. E logo depois ela disse: Nossa, eu estava sentindo como se eu estivesse precisando falar disso daqui desde o começo. As outras coisas que ela falava, como dores, pareciam que não eram a dor que ela queria comunicar desde o começo da psicoterapia. E ao sentir que aquela velocidade da fala tinha mudado, parece que, para mim, claro, eu tive esse estudo de Hector 30 antes, mas para mim, também dentro da minha prática, foi agora a gente está se aproximando do material que ela realmente quer trazer. Sim. E o mais interessante é que ela e os clientes e os pacientes, eles acabam trazendo esses, sabe, insights, assim, esse súbito de conhecimento de algo perceptível, mesmo não passando pelo estudo, né? Sim. Ela percebeu isso, nossa, eu queria ter falado disso desde o começo. Sim. Então, assim, e ela não estudou, ela não fez, a gente acaba percebendo por estar tão mergulhado em leituras, em contatos com pessoas, em monitorias, e estudando isso e aquilo. E a percepção ela é quase que automática, ou deve ser quase que automática desses fatos, mas ela não, o cliente não. E o mais interessante, assim, do lugar do cliente, do paciente na terapia é esse, é que ele percebe, ele mesmo reconhece isso, ele mesmo sente, ele mesmo vivencia. Eu queria falar um pouquinho de inteligência artificial, Wanderson. Mas antes disso, eu queria citar Freud, citou Freud, né? Freud diz assim: as técnicas ampliou os poderes humanos, mas não trouxe felicidade proporcional. Nick Bostrom fala assim que alerta sobre o risco ético e existencial da inteligência artificial. Então, assim, baseado nisso, a inteligência artificial pode substituir o psicólogo em algum aspecto? Essa é uma pergunta
como é que eu posso dizer? Eu acho que ela não substitui, mas eu acho que ela joga um trabalho maior para o psicólogo. Assim, quantas vezes a gente vê pessoas entrarem na clínica acreditando que a psicoterapia vai ter uma resolução de algo, né? E a psicoterapia, muitas vezes, quando a pessoa chega, a gente não está em busca de resolução, a gente está em busca de entendimento, né? E esse entendimento, algumas vezes, a pessoa ela tem um problema inicial que ela acredita que aquele é o problema inicial, mas no decorrer da psicoterapia ela vai vendo que algumas coisas já estão indo em outra direção. Quando eu olho as inteligências artificiais, a forma como elas estão sendo usadas no momento, e aqui eu coloco, eu- pode citar o nome de, Pode, de alguém, por exemplo, o pode. ChatGPT, a gente vê que 12 milhões de pessoas têm utilizado o ChatGPT para fazer perguntas acerca de suas vivências e querer algum tipo de resposta ali imediata. Eu acho que o ChatGPT virou a bola de cristal do nosso período. É, e aquilo não substitui depois o entendimento que a pessoa tem de que aquilo que ela está vivendo é um pedaço de algo maior. Então, acho que qualquer inteligência artificial, por mais apurada que ela seja no primeiro momento, ela nunca vai substituir o olhar de alguém, não somente como profissional, e que teve acesso uma série de ferramentas que a gente sabe que o psicólogo ele tem seus limites, principalmente porque a gente escolhe uma abordagem, a gente tem uma série de leitores de autores que a gente lê, mas que tem um fragmento aqui que nenhuma máquina até agora alcança, que é o contato, a empatia. O poder, algumas vezes, dizer assim, como acontece, eu posso sentar um pouco mais perto? Por exemplo, nas psicologias hospitalares, a gente poder se aproximar de um leito. A gente, algumas vezes, poder, quando aquele paciente, cliente, resolve te dar a mão e dizer tá difícil, né? Algumas vezes a gente poder olhar para aquela pessoa nos olhos e, às vezes, o mais significativo, assim, dizer para alguém que é uma água, que é um café, que é um chá. A- É, Esse cuidado o que só o ser humano no seu presencial tem, a máquina ainda não conseguiu alcançar. é interessante, assim, que no último podcast que nós trabalhamos aqui, a minha entrevistadora, Nilde, que está de férias agora no Rio de Janeiro. Um beijão, Nilde. Você está de férias fazendo inveja pra gente no Rio de Janeiro e nós estamos aqui em Belém do Pará fazendo podcast e lembrando de você. Ela falou assim que existiam algumas pessoas porque algumas pessoas são decididas, aventureiras e essas pessoas elas estão lá e outras pessoas são tristes, tímidas e como resolver isso? Aí eu perguntei assim, mas por que resolver? Né? Assim, por quê? Assim, porque essas pessoas. Porque ela estava falando sobre ser resolvido na vida, né? Eu disse assim, mas resolvido em que vida? Em que ponto? E assim, quando eu olho as inteligências artificiais, eu não sou, eu sou extremamente próximo, né, da tecnologia, eu sou muito próximo. Apesar de não ter muita habilidade com muitas tecnologias, mas eu sou muito próximo, assim, de leitura, da parte filosófica, da parte técnica, da parte que propicia uma boa qualidade de vida para o humano. Mas, assim, esses chats, eu já fiz um teste com eles e parece que eles são aqueles gurus de boas notícias, né? Sim, Gurus de boas notícias. Porque se você fizesse uma pergunta para o chat GPT, por que tem pessoas assim, por que tem pessoas assim que são bem resolvidas, ele vai se fixar nas pessoas aventureiras, porque existe mais publicações sobre pessoas aventureiras. Ia proporcionar uma lista de receita para aqueles que são mais tímidos. Como você chegou aqui, Jamina, eu sou tímido. Né? Eu falei assim, perfeito, é assim mesmo, a gente vai conversar dentro daquilo que nós somos. O GPT ele vai dizer assim, olha, para você, sei lá, vamos imaginar, curar a sua timidez, você tem que fazer, mas eu, por que curar? Né? Porque você é tímido, certo? Mas está aqui fazendo um podcast comigo. sim. Então, dentro dessa singularidade que é tua. Então, para mim, eu nunca vou encontrar uma outra pessoa, um outro Wanderson, que tenha as características que você tem, a formação que você tem, a humanidade que você tem e a timidez que você tem.
e que ao mesmo tempo está aqui fazendo um podcast. Para mim, você passa uma mensagem assim: olha, você que é tímido, mas a sua timidez ela faz parte da sua humanidade, ela não te paralisa, ela não te diminui, ela não te tira, ela não te restringe. Pelo contrário, ela faz ser quem você é. Entendeu? Então, para mim, esses chats, eles têm assim, são legais, são muito bons, dá pra gente utilizar bem, mas assim como toda a propiciação de mídia social, eles ainda são quase que uns gurus de boas notícias. Mas eu não preciso resolver a vida de ninguém. Eu só preciso mostrar para a pessoa que aquilo que ela está vivendo é exatamente um olhar que a gente precisa ter. Por que eu tenho que ser aventureiro? Eu até brinquei com a minha amiga Nildes. Imagina um mundo inteiro de 8 bilhões de pessoas aventureiras. Olha o caos. Entendeu? O caos que ia ser. Nós precisamos dos aventureiros, precisamos dos filósofos, precisamos dos estudiosos, precisamos dos tímidos, precisamos dos pacatos e precisamos daqueles que são mais. E precisamos que os pacatos às vezes sejam vorazes em algumas vezes, e precisamos que algumas vezes os tímidos sejam aventureiros, e os aventureiros também têm um momento de timidez, né? Então, assim, eu acho que isso é a humanidade. E eu penso que a inteligência artificial, ela é um pouco isso, é um pouco essa realidade, sabe? Nós temos que olhar a vida, se não for para a vida. E aí a pergunta assim, como a psicologia pode ser apropriar de novas tecnologias sem perder o caráter humano da prática? Eu- ah, essa também é outra pergunta que, quando a gente fala da psicologia, a gente jamais pode esquecer que como... Tá, deixa eu reformular esse começo. Uma vez eu entrei numa discussão com uma pessoa, e quando eu falo discussão, não estou falando da perspectiva do embate, estou falando na perspectiva da reflexão. E essa pessoa utilizou um termo que era assim, ciências exatas, e ela estava colocando num patamar como se as ciências exatas elas não tivessem tanto campo para reformulação, né? Como se... É claro que a gente sabe que a matemática, ela tem as ciências exatas, elas têm uma fluidez um pouco mais lenta que as ciências humanas no que diz respeito a... São muitos resultados ali, e a gente encontra resultados muito parecidos com 2.000 anos de desenvolvimento da ciência, enquanto que as ciências humanas, cada cidade pode ter uma realidade diferente, né? Já que a gente está falando de região, impactos culturais, entre outras coisas. Só que quando eu voltei para casa, e depois até conversei com essa pessoa, eu pensei assim, todas as ciências elas são humanas. Todas. Porque todas elas são construídas para o bem-estar apenas tecnicamente de uma espécie e como essa espécie funciona, Sim. né, no mundo. Por exemplo, se a gente tirar todos os seres humanos do mundo, a vida vai continuar seguindo o seu fluxo inteiramente normal. Algumas espécies iniciando e depois chegando numa extinção. Depois da extinção dessas, outras espécies surgirão e chegarão à extinção também. A vida está aqui no planeta há bilhões de anos. Mas assim, quando eu falo, quando eu falo sobre a psicologia nunca perder a humanidade, é sempre ela ser refinada para como o ser humano está tendo o bem-estar, né? E quando eu falo de bem-estar, eu não estou falando dessa ilusão de que as pessoas têm, de que a gente vai chegar um belo dia, e todo mundo vai estar bem, com amor próprio nas alturas, se relacionando da melhor forma, mas a gente poder compreender que a nossa humanidade ela tem limitações, ela tem impotências, e ela tem fluidez num momento, no outro não. Que a gente está aqui não somente aberto a todas as alegrias, mas também com todas as possibilidades de sofrimento. Então, como a psicologia vai entender esse indivíduo, esse ser humano? Como a psicologia vai utilizar de ferramentas como o próprio celular, o próprio chat GPT, a própria digitalização de testes psicológicos, o próprio acesso da sociedade a esses testes, o próprio entendimento, o acesso à informação, o conhecimento social acerca da psicologia também está modificando. Como é que a gente vai fazer com que o indivíduo ele seja mais é, dono da própria ação de procurar saúde mental?
Como é que a gente está preparando um terreno para receber a todos com formas de acolhimento que a gente convide o ser humano a pensar sobre a própria existência e o próprio tratamento psicológico. A IAR tem risco em avaliações psicológicas, em processos terapêuticos? Quais são os riscos éticos se existe? Eu acho que tem muitos riscos e o principal de todos, para mim, é a- quando a gente fala de IA, eu acho que a IA ela é muito boa em a gente conseguir oferecer para o indivíduo, inclusive sair do setting terapêutico, formas de responder, testes, otimizar para a gente que eu não sei tanta estatística assim, eu sempre tenho que recorrer a alguém para me ajudar na estatística, quando eu vou aplicar algum teste psicológico. Mas eu acho que tem uma coisa que escapa quando a gente fala de IA, é a nossa percepção. A pessoa ela nunca só responde aquela cara de dúvida que aparece numa pergunta, aquela respiração mais acelerada quando o teste está fazendo perguntas que às vezes a pessoa se sente desconfortável, a forma como ela segura a caneta, a forma como ela te responde a algo. Às vezes a IA, ela tem a limitação, e essa limitação da observação que o psicólogo tem, às vezes esse é o risco, de deixar informações passarem. E ali aquilo fica mais fragmentado do que já é. Mas eu acho que a fragmentação da percepção dentro do setting terapêutico é o que algumas vezes a gente não. Tudo aquilo que a IA deixa escapar é o que o psicólogo nesse momento tem algum poder sobre, né? E também essa questão que a gente tem de achar que todo mundo responde igual, né? Quando a gente fala da IA, a IA ela está preocupada com como a demanda está sendo apresentada. E ela avalia a demanda, ela recorre a se o algoritmo está falando que a pessoa falou isso aqui. Aí ela cata fragmentos de dados, enquanto algumas vezes a gente aqui entende, o psicólogo entende dentro da convivência com aquela pessoa, coisas que a IA ela não vai conseguir captar. A IA, por exemplo, nunca vai responder para ti o que a minha cliente lá de Barcarena me respondeu. Eu não vou citar o nome por questões éticas aqui, mas ela vai entender que eu estou falando dela, né, que ela disse na última sessão assim, online. Assim, eu perguntei, tá sendo bom para você? Né, tá triste? Aí ela falou assim, olha, ela contou uma historinha. Eu tenho conversado com minha mãe, eu acho que foi com a mãe, não sei. E assim, sempre na sessão eu levo um tapa sem mão. Então, assim, eu sempre levo um tapa sem mão, né? Então, assim, a IA nunca vai te dar um tapa sem mão. Sim, Nunca, sabe? A IA também nunca vai atender uma pessoa que tem, por exemplo, um ataque de ansiedade. A IA nunca teve que atender uma pessoa soluçando e chorando por aquele ataque de ansiedade ou por alguma coisa que ela está vivenciando e passando. Não sei se você reparou, porque sempre as IAs elas estão lidando com pessoas altamente, né, ali, entre aspas, altamente controladas, concisas no que estão falando. Então, assim, e eu quero dizer, eu não sei se também a prática, já faz parte da prática tua, Wanderson, assim, de você, em algum momento, as pessoas estarem em choque, paralisadas, sem falar. Como é que a IA vai atender uma pessoa sem falar nada? sim, Porque se você não digitar, se você não falar, ela não responde. Então, assim, eu penso, eu não sei se você concorda com isso, assim, as questões éticas elas têm a ver com a vida e com a saúde. Assim, sim, resumindo tudo, né? Por quê? Porque assim, a IA praticamente lidar com perguntas e respostas de pessoas parcialmente saudáveis, vamos dizer assim, sim. capazes tanto mecanicamente, né, cognitivamente, filosoficamente, emocionalmente de fazer uma pergunta. E aquelas que não conseguem? Sim. Eu tive uma experiência no passado, eu cheguei aqui pelo NAMA, né? Eu sou grato a todo o conhecimento e a prática que a UNAMA sempre teve
esse grande cuidado com o curso de psicologia. Foi uma experiência fabulosa na minha vida, cursar psicologia aqui. Eu sou filho da casa, assim. É, ah, e uma vez eu fui fazer um atendimento no Office Loyola. E chegou uma pessoa, era um adolescente que ele tinha um tipo muito específico de osteosarcoma, que é um câncer no osso, que ele se deslocava, né? Aparecia num local, ele fez uma amputação de uma perna, depois apareceu em outro local, ele fez a amputação da outra perna, e assim ele foi perdendo os membros. E os médicos chegaram a informar que era um caso muito grave, que não estava tendo evolução, não estava tendo prognóstico positivo. Ele nunca respondia, às vezes eu chegava lá, me apresentava, ó, eu sou Wanderson Costa, sou estagiário de psicologia hospitalar e tudo isso, me apresentava, chegava, e ficava do lado dele. E ele nunca falava nada comigo, tinha uma TV, né? E ele ficava olhando sempre pra TV, nunca me falou nada. Só que teve uma vez que eu estava na sala tinha uma sala de descanso, né, para os profissionais da área. Eu estava nessa sala de descanso e a mãe dele bateu lá, me chamou para que eu fosse. Eu cheguei lá, ela disse assim: olha, não tem ninguém aqui, só tá nesse leito que cabiam 3 ou 4 pessoas, só tá ele, né, e eu vou deixar ele sozinho contigo. E ele ficou em silêncio ainda. E ele perguntou para mim se ele podia chorar. Eu tô com você, né? E ele chorou quase uns 50 minutos, assim. Ele só chorava. Depois disso, ele me agradeceu e eu saí, né? Essa foi uma experiência muito marcante para mim, porque quantas lágrimas essa pessoa estava represando? E algumas vezes eu ia lá e me apresentava e ele não tinha, talvez até essas lágrimas estavam sendo silenciadas. Quantas vezes ele segurou essas lágrimas antes dele tomar a iniciativa de chamar alguém para que eu pudesse e pedisse para esse alguém me chamar para que eu pudesse acompanhar ele naquele momento. Aquelas lágrimas, elas tiveram poder de não somente um desabafo, mas um relato do que estava sendo vivido por aquela pessoa que estava em silêncio. Agora, como fazer isso com a tecnologia que a gente tem agora? A gente não Fiquei tem, curioso, vou perguntar pro chat depois. Eu posso chorar? né? Eu Fazer quero esse saber se teste, ele vai me dar assim, e um abraço. Já deu um sim, abraço em alguém no né? processo terapêutico? A pergunta para mim? Isso. Sim. E eu já, dentro do processo terapêutico, eu tive 2 surpresas. A primeira foi uma pessoa que me chamou e disse que queria me dar um abraço, e eu dei o abraço. E uma vez que eu estava saindo do consultório, eu atendi uma pessoa por um ano. E eu sempre fui, dentro da minha prática clínica, um pouco mais reservado. Então, se a pessoa me dá a mão, eu vou lá e dou a mão. Se a pessoa esboça me dar o abraço, eu dou o abraço. Mas essa pessoa que eu fazia o atendimento, nunca nem me dava a mão. Só olhava para mim, assim, meio que de lado, na hora de sair do consultório, e olhava para mim e fazia assim. E ia embora. Então, eu me acostumei. Abri a porta, fazia assim para a pessoa e ia embora. Só que teve uma vez que essa pessoa ela me falou de algo muito doloroso que ela tinha vivido e ela disse que ela se sentia muito desamparada. E na hora que ela foi para sair do consultório, por algum fator, eu abri aqui o braço e na hora que ela foi passar, eu só ia fazer o movimento de conduzi-la para sair. Só que eu acho que ela interpretou que eu queria abraçá-la e veio e me abraçou, com força até. Eu fui lá, abracei e do nada, depois de um ano, essa pessoa disse: eu tô esperando esse abraço há tanto tempo e tu nunca me deste esse abraço. E eu fiquei, caramba, sabe? Quais foram as mensagens que essa pessoa me passou que eu não vi? Eu era psicólogo recém-formado nesse período, tinha um ano de formado, foi uma das pessoas que esteve dentro dos meus primeiros atendimentos. E desde então eu comecei a perguntar dentro da minha prática clínica: como é que você gosta que se despeça de você? Dando a mão, abraçando, como é que você se sente à vontade? E a pessoa me informa desde o primeiro atendimento como ela se sente Sim. melhor. A gente tem um caminho a seguir, mas eu queria te fazer algumas perguntas assim, Anderson. Eu sou muito crítico em algumas coisas. Eu queria que tu me dissesse a tua percepção. Assim. Nós estamos num mundo muito encharcado de tecnologia, Sim, certo? É o que nós estamos falando aqui. A nossa vivência hoje sem a tecnologia quase não existe.
né? É, 99% dela é com tecnologia. Mas tem a tecnologia, tem o psicólogo com a sua prática de profissão e ciência, e tem as condições sociais da humanidade. O que tu pode me dizer assim? Existem muitas pesquisas voltadas sobre a questão de saúde mental. Saúde mental é quase que uma condição social, né? O que tu pode me falar? A pobreza, ela é um fator de prejuízo da saúde mental? Não somente penso que é, e algumas vezes uma coisa que me preocupa é que, assim, a psicologia, principalmente a psicologia clínica, ela ainda é muito restrita, muito restrita. E o acesso a como se usa também as inteligências artificiais também é um prejuízo, né? A gente sabe que a pobreza, ela não é somente material, mas ela também é uma pobreza de acesso, né? Sim. É uma pobreza de acesso àquilo que está passando na nossa frente. Eu fico muito triste às vezes quando as pessoas dizem assim, a depressão é falta de trabalho, a depressão é falta de terapia, terapia cheia de louça. Não, a gente sabe que a população mais pobre é a que mais trabalha e uma das que mais Acho que sofrem. mais sofrem. Só que elas estão ocupadas demais para falar de sofrimento, cansadas demais para falar de E sofrimento. se falar, as pessoas não ouvem, né? Sim, e se Tem um falar não. estigma. E ainda tem aquilo, o psicólogo é caro. E as clínicas escola, elas não são tão divulgadas. E quando são divulgadas, a gente sabe que o acesso também é muito restrito. A clínica escola é algo que está presente. Eu já conheci gente que mora atrás daqui da universidade e que não fazia ideia de que essa universidade, a UNAMA, inclusive fazendo propaganda, a clínica escola daqui é fabulosa, é o que me ajudou a atender bastante, já que eu fiz a extensão aqui dentro do plantão psicológico, foi uma experiência gigante na minha vida. É, a, as universidades, diversas universidades têm clínicas escola com valores acessíveis e que não se chega, não se tem o acesso difundido, porque algumas vezes nem no horário as pessoas mais pobres têm para ter o acesso, às vezes as pessoas elas não sabem que aquilo está disponível, porque a informação não chega. A gente sabe que a pobreza ela também é uma pobreza de informação. É. Eu parto do princípio que se você não tem aquele básico para o sustento da vida biológica, né, que é o arroz com feijão de todos os dias, se está faltando isso, quanto mais aquilo que é básico para a tua formação ética, psicológica e filosófica, né? Sim, Então, que é a informação. Então, assim, e as pessoas elas não conseguem compreender isso. Eu não sei nem se é compreensão. Eu acho que existe uma camada de proteção que não permite, que é interessante isso financeiramente, né? O sofrimento das pessoas é lucrativo. A sim. pobreza é lucrativa. Para algumas pessoas a pobreza é lucrativa, né? Então, assim, não ter saúde mental também é lucrativo. Então, assim, para quem? Aí fica uma pergunta no ar, né? Para quem? Para quem tudo isso é lucrativo, gente? Sim. Não, e é aquilo que a gente vê. Algumas vezes tem um monte. Eu vou te dar um exemplo. Ah, uma vez eu estava fazendo um trabalho num crash e lá foi uma senhora que ela ia. O filho dela que estava levando, ela estava querendo verificar a questão do BPC. Então ela foi fazer lá uma pequena entrevista com a assistente social. Eu estava do lado de fora, conversando com uma amiga. Tava quase, quase no horário de saída, e geralmente a gente saía todo mundo junto, né? E aí tava o filho dessa senhora lá, ele era um pedreiro, e ele começou a falar comigo algumas coisas. E aí, no meio da conversa, ele começou a falar de como ele utilizava a automedicação. Ele falava, às vezes eu tô me sentindo assim, eu tomo esse remédio bem aqui. E de acordo com o que ele ia falando, eu fui percebendo, meu Deus, essa pessoa está sofrendo de ansiedade e ele não sabe que ele está sofrendo de ansiedade porque na cabeça dele ele toma aquele medicamento e vai para o trabalho.
Porque ele precisa comer, porque ele precisa vestir, porque ele precisa sobreviver, porque ele tem 3 filhos. Então, algumas vezes, a gente sabe que algumas informações da psicologia passam meio que ah, batidas pela sociedade, porque tem muita gente se preocupando com apenas sobreviver. E sobreviver, o comer, o vestir, o chegar no trabalho, passa na frente do como é que a minha mente está sofrendo, como é que o meu coração está sofrendo. E que às vezes isso está impactando a vida dessa pessoa, impactando a família dessa pessoa, e ela não está percebendo por conta também da falta de informação causada pela necessidade. É isso mesmo. Isso daria um programa só para esse assunto, viu, gente? Então, nós estamos Sim. aqui no podcast Psicólogo no Século XXI, né, junto com o Sistema Andorinha de Economia Solidária, Consumo Consciente, Comércio Justo, Produção e Serviço, Cooperados, Finança Solidária e Educação Popular. Sistema de Economia Solidária do Sistema Andorinhas, né? Nós temos a nossa escola, Vanessa, aqui é a Escola de Economia Solidária, a ESOL, do estado do Pará, onde eu estou nesse momento como diretor. E a intenção é tentar levar essa informação para todos, em todos os cantos, né? Nós estamos aqui também com o patrocínio da Rádio Amazônia Sonora, a rádio web que vos fala. Então, sempre esteja acessando a Rádio Amazônia Sonora, Insight Consultoria, consultoria e soluções personalizadas para fortalecer a sua marca. A Insight Consultoria, seu sucesso é o nosso objetivo. O telefone é 919-9605-1859. Estúdio Emissor Produções, criação de aplicativos e sistemas de web rádios, gravação de chamadas, gravação de spot, pendrive, soluções para portal e para porta de loja. Contatos 919-8367-3478. E se a sua empresa precisa de saúde mental, precisa instalar a nova NR1, que é um dos pontos que uma hora dessa a gente vai estar falando por aqui no programa. Contrate aí, chame a consultoria da Única Soluções em Saúde, Educação e Tecnologia. Telefone 985-355262 ou pelo e-mail unicasaude12@gmail.com. Única, a única solução para sua empresa. Eu queria fazer uma chamada contigo rapidinho. Eu brinquei ontem com a professora e ela me deu essa ideia, não estava no script, mas a gente colocou agora. Antes de eu encerrar, eu queria colocar para ti assim, aquilo que te causa isso que eu vou falar, baseado em emoções, né? O que te causa alegria? Uma palavra ou uma frase. A psicologia me A causa psicologia muito te causa alegria? O que te causa raiva? raiva. Nossa, tem muita coisa. Mas assim, o principal de tudo que me causa raiva é o sofrimento humano. Sofrimento humano. O que te causa medo? A falta de conhecimento humano. Nojo. O abuso que algumas pessoas fazem com os seres humanos. É... Ela me fez essa pergunta e eu vou te fazer assim, um sonho que o Wanderson tem. Que o acesso à saúde mental ele seja possível por todas as esferas da sociedade. Perfeito. Eu queria fazer uma colocação aqui nesse momento de encerramento. Eu queria fazer duas citações. Uma de Merleau-Ponty, que diz que o corpo é a primeira forma de experiência no mundo. Ele é um filósofo e, como filósofo, ele trabalha essa experienciação do corpo, né? Então é bem óbvio que ele ia colocar isso. O Han coloca que o excesso de positividade e desempenho adoece a vida contemporânea. Parece que é aquilo que a gente estava falando, Sim. de que os chats eles são quase que um guru da positividade. E às vezes você precisa pegar um tapa sem mão. Estou falando com a minha cliente de longe. E aí precisa pegar esse tapa sem mão, só que o chat GPT nunca vai dar. Eu vou ficar curioso que eu vou fazer aquela pergunta. Eu posso chorar? Sim. Para saber qual vai ser a resposta do chat em relação a isso. Provavelmente ele vai filosofar. E eu acho que sim, que o choro
é mais do que filosofar sobre ele, assim, é sentir, é experimentar, é estar presente. Eu acho assim que em muitos momentos no processo terapêutico a pessoa não está presente e quando há aquela válvula sai, aquele abraço, aquele choro, ela não estava presente, ela passou a estar presente. Sim. E eu acho que o chat, as tecnologias, elas nunca vão conseguir vivenciar isso. E uma coisa que é interessante, antes de eu fazer essas primeiras 3 verdades que eu coloquei aqui na nossa profissional do século XXI, né, psicólogo, é que a, a questão das tecnologias, do chat, das inteligências artificiais, eles sempre tentam humanizar. Já percebeu? Estão fazendo assim um robô, aí tenta fazer uma cara humana, as feições humanas, o abraço humano, o caminhar humano, o olhar humano, a fala humana. Então, a solução é humana. E as pessoas não conseguem perceber isso, né? Porque assim, estão tentando fazer a inteligência artificial ser humana. Mas já existe um humano perto de você. Sim. Eu acho brilhante tu colocar isso, essa. Eu ainda não tinha olhado por essa perspectiva, mas além de interessante, eu vejo que até mesmo quando a gente representa ah, dentro da ficção científica ah, outros seres com tecnologias avançadas, eles sempre são humanoides, né? Sim, Eu sei que essa é uma questão desse espelho que a gente vive. A gente sempre antropomorfiza todas as questões, né? A gente sempre tenta se ver naquilo que está vivo e naquilo que a gente cria. Mas o que a gente tinha conversado ainda há pouco, que em algum momento essa predisposição que nós temos de procurar o acolhimento do nosso igual, ele vai estar ali, né? Não tem como a gente se autoafirmar se não for no contato. Até mesmo aquele que não tem contato com ninguém, ele observa aquele que tem contato com todos para se autoafirmar como aquele que não tem contato com ninguém. Todos nós só chegamos aqui porque em algum momento um outro humano olhou para a gente com algum grau de empatia. sim. E baseado nisso, eu quero deixar aqui 3 verdades, que eu chamei de 3 verdades, tá, gente? Eu não estou dizendo que são as únicas, mas eu acho que o psicólogo do século XXI não pode abandonar isso. Eu sempre venho repetindo aqui no programa. Primeira verdade é o encontro, né? A tecnologia cria caminhos, mas é no encontro que descobrimos quem somos. Que não esqueçamos, cuidar da mente é também cuidar da forma como nos encontramos dentro e fora das telas, né? Então, assim, nunca abandonar o encontro. O encontro, para mim, assim, terapeuticamente, dentro da terapia, o encontro é algo sagrado. Eu aprendi com a minha professora que dizia assim: olha, estude tudo, aprenda tudo, planeje tudo, e quando você entrar lá no seu consultório, esqueça de tudo. Porque o encontro vai te revelar aquilo que você precisa caminhar com o seu cliente, com o seu paciente. Sim. Então, a segunda verdade é o humano. O futuro pode ser digital, mas o sentido da vida continua sendo humano. Exatamente disso, né? Até a inteligência artificial, ela quer ser humana, tá? E entre algoritmos e conexões, que nunca nos falte a escuta, o afeto, a coragem de olhar nos olhos dos outros, né? Então, humano, psicólogo do século XXI tem que nunca abandonar essa questão da vida e do humano. E a terceira verdade é a ponte, né? A ponte é a tecnologia é ferramenta, não destino. Que ela seja a ponte, não prisão, porque no fim é sempre o coração humano que dá sentido ao que criamos. Então, assim, a ponte. Então, isso são subjetividades que eu quero deixar aqui: o encontro, o humano e a ponte, profissional do século XXI. E já nesse processo de encerramento, eu queria que você se apresentasse mais uma vez, deixasse o seu contato, telefone, quem quisesse te procurar, quem quisesse aí, de repente, ter os serviços do psicólogo profissional, do terapeuta Wanderson, e falar um pouquinho daquele que é o nosso gancho, que a gente não pode falar muito, mas o projeto Rudar, o que é isso?
que você pode dar essa palhinha desses minutinhos finais, se apresentando e falando do Rudá? Muito obrigado. Eu sou Wanderson Costa. O meu contato como psicólogo clínico é o 91 98933 0081. Ah, a minha mídia social é o Instagram, que eu uso, é o @wcostapsicólogo. E agora eu também tenho trabalhado dentro do projeto Rudá, né? Um projeto de tecnologia e psicologia que eu acredito que muitos psicólogos, o que acontece? A gente faz as nossas críticas, mas a própria psicologia não senta e diz assim, bora procurar uma solução também, né? Bora se aprofundar aqui estudando a tecnologia. E aí eu recebi o convite do Edivan Brandão e do André Galvão para fazer parte do Projeto Rudá, junto com a psicóloga Rose Nascimento, né? Outra pessoa fabulosa, e agora a gente também está contando contigo nesse processo. Sim. Germina, eu queria te agradecer bastante por estar aqui com a gente, né? E a gente está tendo esse apoio. O Projeto Rudá, ele é uma tecnologia que não somente ah, faz uma leitura do ser humano no que diz respeito a, claro, você vai colocar ali, você vai responder alguns testes, né? Você vai entender um pouco mais sobre você dentro desse processo, alimentar a máquina com partes da sua personalidade, das suas vivências, crenças, valores. Essa tecnologia, em primeira mão, está acontecendo aqui na UNAMA, mas vai ser expandida para o público em geral a partir de novembro. Mas no sentido de ah, qual é a sensibilidade dessa ferramenta, né, que a gente está se propondo a trazer para a sociedade. O Projeto Rudá é um projeto que ele mistura um pouco de jogo, psicologia e o principal, sempre convoca para o contato, convoca para a aproximação. A forma como você olha para si, como você olha para o outro. É um projeto que a gente propõe para as pessoas a conhecer, né? Conhecer um pouco mais do Projeto Rudá, mas sempre tendo em vista que essa tecnologia é uma ferramenta, não uma finalidade em si. Justamente o que a psicologia não somente debate, mas aquilo que a psicologia gostaria de proporcionar para as pessoas. A necessidade de contactar, aproximar e fazer as pessoas serem mais felizes no seu dia a dia com as tecnologias. É isso aí, gente. Então você ouviu, logo logo você vai ter uma surpresa com um grande projeto, uma grande startup. Eu ouso dizer aquilo que o nosso amigo sempre diz, né? O Edivan, é a primeira startup, a primeira rede social verdadeira que vai surgir no planeta a partir da Amazônia. Então, o que mais me encantou no projeto Rudá é as conexões verdadeiras, singulares, humanas, né? Então, isso é muito interessante. E aí, eu sou Germino Ferraz, psicólogo clínico, estou aqui no programa Psicólogo no Século XXI, falando hoje sobre um pouquinho de psicologia, tecnologia, mas falando um pouquinho de tudo o que nos inquieta dentro dessa ciência e dessa profissão. Estamos aqui na UNAMA, Alcindo Cacela, estamos dentro da Universidade da Amazônia, no projeto Andorim de Economia Solidária, também na Escola de Economia Solidária do Estado do Pará, ESOL Pará. Estamos com o patrocínio da Rádio Amazônia Sonora, rádio para o psicólogo, do aluno de psicologia e para você. Você quer falar sobre psicologia, cultura? Ouça a Rádio Amazônia Sonora, venha fazer parte conosco. Insight Consultoria, Estúdio MC Produções, dos nossos patrocínios direto. E também nós temos a única assessoria em comunicação, tecnologia e saúde. Para a sua empresa estar de bem com a saúde mental, trabalhar bem os seus funcionários, venha para a Única, contrate a Única, entre em contato. E muito obrigado, Wanderson. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Vai vir outras vezes, vou convidar para a gente continuar outros papos, outras conversas e a gente falar um pouco. A gente não falou nada daquilo que é diferente da nossa prática diária, mas a gente vai falar sobre outros assuntos. Tem muita coisa assim que atravessou aqui que não tem tempo de falar, mas vamos conversar. Mais uma vez, obrigado para quem nos está ouvindo, né, todos vocês. Psicólogo do século XXI não pode abandonar o encontro, não pode abandonar o humano e não pode abandonar a ponte. São 3 subjetividades que precisamos ser conciso nelas e nunca abandonar. Por mais tecnológico o mundo esteja, as soluções sempre são humanas para os humanos e para a vida. Muito obrigado a todos vocês. Estamos mais uma vez com o segundo programa, Psicólogo no século XXI, aguardando vocês
para o próximo programa, que estaremos entrevistando uma figura maravilhosa que faz um processo terapêutico revolucionário com tecnologia, né? Para quem tem problemas de fibromialgia e tudo mais, ele vai estar comigo aqui semana que vem, então não perca. No próximo programa estará continuando essa questão de tecnologia, mas nós temos uma aplicação prática que já acontece. Venha conosco, Rádio Amazônia Sonora, Psicólogo no Século XXI. É isso aí.